Olá, boa noite. Mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo. Hoje é 31 de março de 2025, segunda-feira, a nossa 8ª reunião. E vamos falar sobre a conversa com Nicodemos, né? E, como sempre, fazemos esse esclarecimento que esse estudo será feito à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, que hoje está fazendo, né, aniversário da morte dele, 31 de março. Ele morreu em 31 de março de 1865. Ressalto, então, que não tem nenhuma intenção de estabelecer controvérsia teológica ou interpretativa com outras religiões. O pessoal pergunta as Bíblias. Todo o texto bíblico que está aqui, que eu coloco na tela para a gente ler, é da Bíblia de Jerusalém. Mas eu uso a Bíblia do Peregrino, que é católica, a Jerusalém é católica também, uso a Bíblia de Estudo NVI, que é protestante, e uso essa Bíblia aqui, Logos, que é uma Bíblia online, que tem a Bíblia do Almeida, João Ferreira de Almeida, traduzida, e outras versões em outras línguas, eu sempre uso elas. Uso também esses manuais bíblicos, tanto do MacArthur como do Haley, e o dicionário bíblico, e uso às vezes outros manuais e outros dicionários. Fontes espíritas, obras básicas, o estudo aprofundado da doutrina espírita, por exemplo, hoje eu vou usar lá alguma coisinha do livro 2. O Evangelho segundo Emmanuel, que é uma coletânea, que é uma compilação de todos os textos do Emmanuel que falam, comentando o Evangelho, né, que o Emmanuel fez. Então, a FEB compilou tudo nesses 7 volumes. E também estou usando o Evangelho Redivivo, um novo estudo que a FEB usou, que a FEB publicou, e Sabedoria do Evangelho do Pastorino, são 8 volumes. Eu esqueci de colocar aí, mas eu estou usando também Caibart Schutel. Hoje eu não estou usando esse livro, estou usando esse aqui, O Espírito do Cristianismo. Mas esse aqui é Parábolas e Ensinos de Jesus, e uso outros autores, como Haroldo Dutra, Divaldo com Primícias do Reino, Chico Xavier com A Boa Nova, e aí por aí vai. Bom, o nosso texto de hoje, né, a gente está falando aqui da purificação do templo e a conversa com Nicodemos. Bom, o nosso objetivo de hoje é assim, vamos falar um pouco sobre a história do Templo de Jerusalém, que eu acho que precisa desse contexto. Vamos falar dessa primeira purificação do templo, vamos falar um pouquinho se é primeira mesmo ou se não, e vamos falar da conversa de Jesus com Nicodemos. Então, eu vou botar aqui os textos. Eu estou colocando, eu sei que todo mundo que estuda apresentação, palestra e tal, não se deve colocar muito texto, mas como eu tenho que fazer referência ao texto bíblico, eu reparei que se eu ler o texto aqui, a maioria de vocês não tem a mesma Bíblia ou não está nem com a Bíblia na mão. E fica difícil, às vezes, de acompanhar, de achar onde é que está e tal. Então, eu prefiro colocar o texto bíblico aqui na íntegra. E aí, às vezes, dá um pouco de confusão. Mas a gente vai começar falando do templo. O que história é essa do templo? Porque o nosso primeiro assunto, né, essa purificação do templo, é quando Jesus entra no templo e expulsa os mercadores, né? O que é o templo de Jerusalém? A origem dele, né, é do tabernáculo. Lá no livro Êxodo, né, no segundo livro de Moisés, né, Gênesis, depois Êxodo, lá no capítulo 25, 26, os seguintes, né, Moisés recebe instrução para a construção de um templo, de um tabernáculo, né, de um santuário. Então, essa aí é a carinha desse santuário, o tabernáculo. Era um local cercado, né, e todas essas tendas em volta, todo o povo judeu que tinha fugido do Egito ficava em volta, dividido em tribos,
né? Tinha 3 tribos de cada lado, como se fosse fazendo uma cruz, né? 3 tribos de um lado, do lado leste, 3 do lado oeste, 3 do lado norte, 3 do lado sul, perfazendo as 12 tribos de Israel. E no centro ficava ali o tabernáculo, que era um santuário móvel, era um templo móvel, vamos falar assim. Então, vamos lá. Essa aqui era a figurinha dele. Essa aqui é a planta baixa, porque no Êxodo, capítulo 25 e seguintes, ele dá as dimensões exatas de como que fazer tudo. Então, esse tabernáculo, né, esse aqui ele já definia, inclusive, até as dimensões. Né? 45 metros, não está em metros, está na Bíblia, está em côvados. Né? Então, aqui já está aproximado. Era 45 por 22,5 e tinha uma porta de 9 metros. Ele era dividido em 3 regiões. Tinha o átrio, tinha o lugar santo e tinha o lugar santo dos santos. Por que chama santo dos santos? Porque em hebraico não existe a coisa do santíssimo, né? Então, por isso que se fala santo dos santos. Então, em alguns lugares falam santíssimo, mas é a mesma coisa, santo dos santos. O povo podia, as pessoas podiam entrar aqui, mas existia um portão aqui. O povo podia ficar no átrio, mas no átrio só entravam as pessoas que iam fazer as oferendas. E lá no Êxodo, depois no Levítico, tem vários tipos de oferendas. Era um tipo de oferenda para cada tipo eu vou usar a palavra pecado, mas cada tipo de falta. Você, sei lá, você roubou, então você tem que pagar, tem que ressarcir a pessoa que você roubou, e em dobro, não sei o quê, e tem que fazer uma oferenda para pedir perdão. Ou você pecou contra a comunidade, então tem a outra. Ou você deixou de seguir alguma regra religiosa, aí tem outra penalidade. Então existiam aí e tudo vinha aqui para essa área onde se fazia. No altar se queimava, nesse altar se queimavam as oferendas, e aqui nessa fonte, nessa bacia, era onde os sacerdotes lavavam as mãos para se purificar. Aqui dentro, no lugar santo, só entravam os sacerdotes, os levitas. A tribo de Levi era definida como a tribo que ia ficar responsável por isso. E os sacerdotes entravam aqui e mantinham acesas a menorá. Eu vou mostrar para vocês o que é aquele candelabro de 7 braços, o incenso, e todo dia trocavam os pães, né, os pães que ficavam aqui em cima dessa mesa, 12 pães, um pão representando cada tribo. Aqui atrás do véu ficava a Arca da Aliança, né, a arca lá do Indiana Jones, né, na Arca Perdida. E aqui dentro da arca estavam os 10 mandamentos. E Deus, supostamente, ficava ali. Né? Quando a gente volta nessa imagem aqui, essa luz ali, aquela fumaça, aquilo seria a presença de Deus ali no tabernáculo. Quando essa coluna de fumaça andava, saía do lugar, ia lá para frente, eles desmontavam tudo e ia todo mundo andando atrás. Quando a nuvem de fumaça parava, eles paravam e montavam de novo o tabernáculo. Né? Então, e aí, esse lugar aqui, ninguém entrava. Ninguém entrava. Durante o ano todo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali. Só ele podia entrar ali sozinho. E aí ele ia fazer lá os ritos que estão definidos lá no Levítico. Então, assim, essa aqui é uma outra visão do tabernáculo, né, da parte de dentro. Né? Aqui é o altar do lado de fora, a bacia para lavar, o altar que queimava tudo, né? O altar da oferta queimada. Aqui existiam panos, os panos tinham cor, tinham definido. Tudo é definido, essas madeiras, o material da tenda, né? Eram várias camadas.
né? Então, aqui lá dentro do lugar do Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, a menorá, a mesa dos pães da proposição, e aqui o altar do incenso. Então, o início da purificação, como é que chegava, né? Os sacerdotes iam lá, lavavam a mão naquela bacia, e eles recebiam as oferendas para queimar, elas eram queimadas ali, às vezes eram animais, às vezes eram só apenas frutos, às vezes eram cereais, e assim funcionava. E uma curiosidade é que, quando fazia uma oferta, uma parte da oferta vinha para o sacerdote, porque o sacerdote não trabalhava, ele vivia para o templo. Então, eles queimavam uma parte do cordeiro, por exemplo, ou da pomba, e uma outra, sobrava uma parte de comida para eles. Queimavam também um bolo, sei lá, um pão, e eles, que era ofertado, e eles ficavam com uma parte para eles. Então, o trabalho deles também era o sustento deles, dos sacerdotes, dos levitas. Então, esses dois ficavam aqui do lado de fora, no átrio, onde era permitido entrar o povo. Lá dentro tinha o altar do incenso, que os sacerdotes que trabalhavam lá dentro do lugar santo tinham a obrigação de manter esse incenso aceso 24 horas por dia, não podia apagar. Ficava ligado o tempo todo. Então, obviamente, tinha gente do lado de fora produzindo o incenso, né? Fabricando lá a pedrinha de incenso. Então, esse trabalho ocupava os sacerdotes ali 24 horas por dia. Tinha a mesa dos pães da proposição, que era uma mesa também de ouro, tudo era de ouro, tudo era definido como é que era, e tinha lá os 12 pães que tinham que ser trocados todo dia. E a menorá, que é o candelabro de ouro, que também era especificado, ele tinha que ter 7 braços, em cada braço tinha que ter 7 flores de amendoeira, e na ponta um cálice. Então, assim, no formato de uma flor de amendoeira, tem um grande simbolismo aí em todo esse trabalho aí. Tá? E lá no lugar santo dos santos ficava a Arca da Aliança. Essa aqui é uma réplica daquela lá do Indiana Jones, né? Mas era muito parecido com isso mesmo, porque eles definem na Bíblia que tem que ter 2 querubins em cima, que ela tem que ser de ouro, tem o tamanho dela, que tem que ter essas argolas aqui para poder passar a vara, né, para poder transportar. Então, tem vários. Era muito parecida com isso aqui mesmo. Então, é isso aqui que a gente está vendo. Isso aqui, de novo, é o tabernáculo. Então, quando a gente chega então Jesus, né, e vai entrar no templo que existia lá em Jerusalém. Então, esse templo de Jerusalém também tem história. Então, na época de Moisés, era o tabernáculo que era montado e desmontado. Na época do rei Davi, Davi queria construir um templo. Mas o Natã, que era um profeta que trabalhava na corte de Davi, falou com ele: cara, não faz isso. Deus não vai ficar num templo de pedra. Na época do Êxodo, a gente ia, fazia o tabernáculo onde ele parava. Quer dizer, Deus andava, fazia o templo embaixo dele. Ele andava de novo, desmontava tudo e ia com o templo. Então, o templo ia para onde Deus estava. Então, ninguém pode querer que se faça um templo de pedra, que Deus fique aonde o homem quer. E aí o Davi não fez, não construiu, mas deixou os planos prontos. Mas o filho dele, Salomão, fez. Então, ele fez o templo de pedra, no mesmo, muito parecido esquema, no mesma planta do tabernáculo lá do que está no Levítico, no Êxodo. Então, esse templo de Salomão foi construído em 957 a.C., num lugar onde supostamente Abraão havia oferecido a Isaac como sacrifício no cume do Monte Moriá, em Jerusalém. Lá em Jerusalém, esse lugar também às vezes é chamado de Monte do Templo, mas é Monte Moriá também. Foi saqueado várias vezes, acabou totalmente destruído, incendiado por Nabucodonosor, quando eles invadiram
invadiram a Babilônia, invadiu, né, a Israel e levou todos os tesouros para a Babilônia. Sumiu com tudo, inclusive a Arca da Aliança. Então, essa aqui é uma ideia de como seria o segundo templo. Várias pessoas até, como é que se diz assim, concordam que seria assim, mas não se tem certeza que seria isso. Então, mas é basicamente isso, né? Essa região aqui seria o átrio, aí entra para o lugar santo aqui, e lá dentro, o lugar santo aqui dentro tem o lugar santo e o santo dos santos lá no fundo lá. Mas já não, isso na época de Salomão. A Arca da Aliança ainda estava lá. Só que o segundo templo foi destruído. E aí foi feito o segundo templo, né, na época quando os judeus retornaram do cativeiro na Babilônia, esse Zorobabel, a gente estudou isso no Antigo Testamento, ele começou a construir ali o templo. Ele lembra do Neemias, que ele fez primeiro a muralha, né, o muro em volta? Então, que são as fundações, foram 535 a.C. Então, depois desse segundo templo ser reconstruído, ficou bastante destruído, né? Por causa do tempo. 500 anos depois, né? E o pessoal entra e destrói e rouba. Já não tinha mais os apetrechos originais, a Arca da Aliança já tinha desaparecido, né? As menorais originais já tinham acabado, porque era tudo de ouro. Então o pessoal roubava aquilo. Eles eram conquistados e o povo que conquistava roubava aquilo tudo de ouro, levava embora. Aí o Herodes, para fazer média, né, falar assim, com os israelitas, né, com os fariseus da época, propôs, então, começar a restaurar. Então, 19 a.C., ele começou a construção, terminou em 27 depois de Cristo. Demorou 46 anos essa construção. Depois, em 70 depois de Cristo, os romanos foram lá e destruíram de novo. Né? Destruíram o templo. E aí, hoje, o que sobrou do templo é esse muro aqui, que é o Muro das Lamentações. É o que sobrou do templo de Herodes ali, que teoricamente seria um pedaço do segundo templo. Por isso que é aqui, nesse muro em que se vai e se faz os judeus vão lá, eles lamentam. Por que lamentam? Lamentam a destruição do templo. E no lugar onde seria o templo original, né, o centro lá do Santo dos Santos, tem uma mesquita. Porque os árabes conquistaram aquele pedaço palestino, então tem uma mesquita lá no lugar original. Então vocês imaginam a briga religiosa que tem ali. Os judeus ficam do lado de cá do muro e os muçulmanos do lado de lá do muro. Então, rapidamente, essa história aí do templo. Bom, então vou entrando lá no texto da Bíblia. João, capítulo 2, versículo 13 e 14. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou vendedores de bois, de ovelha e de pombas, e os cambistas sentados. Então, lembra quando a gente mostrou o tabernáculo? No átrio, só podia entrar as pessoas com as oferendas. Mas, como tinha que fazer oferendas, foi se estabelecendo um comércio. E esse comércio, as pessoas... eu tenho que fazer uma oferenda, eu preciso de uma ovelha imaculada. Aí o cara que tinha aquilo ia lá para o templo para vender. Ao invés de eles ficarem do lado de fora, eles já ficavam dentro do templo, onde era para fazer um lugar que era santo, teoricamente, para fazer o sacrifício, em vez de ficar do lado de fora. Então, em vez da pessoa trazer a sua oferenda de fora, a sua pombinha, o seu boi, né, a sua oferenda, trazer de casa, ia para o templo e comprava lá. Então, foi estabelecido um comércio. E esse comércio, em vez de ficar do lado de fora do templo, ficava do lado de dentro. Então era essa situação ali na hora que Jesus chegou lá. Então, na época da Páscoa era uma festa muito grande. A gente depois vai falar um pouco também sobre a Páscoa.
Então tinha muita gente ia para Jerusalém na época da Páscoa. Mas esse texto aqui começa assim: Jesus subiu a Jerusalém. Por que eles falam subir? Então, assim, em termos de geografia, né? Jerusalém ficava no alto, olha aqui. Mediterrâneo, nível mediterrâneo estava aqui, Jerusalém estava 780 metros acima do nível do mar. Jericó fica abaixo do nível do mar, 252 metros. Quer dizer, Jericó ficava numa depressão. Então, se ele estava ali, ele estava vou te falar assim, ele estava no nível aqui é o nível do Mar Morto, o nível do Mar Mediterrâneo, o nível do Monte das Oliveiras, né? Então, o Mar da Galileia. Então, para ele morava ali perto do mar, morava em Nazaré, né, perto do Mar da Galileia. Para ele ir para Jerusalém está aqui, ó. Ele tinha que subir. Então, existia essa ideia de que ele tinha que subir. Mas outra coisa interessante é que Jerusalém era um lugar considerado como um lugar de purificação. Jericó é um lugar de negócios, é um lugar onde se fazia as coisas do mundo. E Jerusalém é um lugar que, na teoria, se iria para fazer as coisas do Espírito. Então, quando fala Jesus subiu, isso também tem a conotação, né? Foi para um lugar elevado espiritualmente. E chega lá, o que ele encontra? Um monte de gente fazendo comércio dentro do lugar que não era para fazer comércio. Até pode ficar vendendo as oferendas do lado de fora, mas não podia fazer ali dentro, desde o original, lá na época de Moisés, lá do Êxodo, capítulo 25, define que ali não pode ter comércio. Mas o pessoal foi deturpando, um negocinho aqui, um negocinho ali, e então eles foram quer dizer, foram entrando ali. E é interessante que o átrio era o único lugar em que os gentios podiam entrar. E o gentio aqui não é judeu, não entendia a tradição judaica. Então começou ali a haver uma contaminação da filosofia, da tradição judaica, da religião judaica, que era uma grande ofensa, se você olhar de maneira puritana ali. Né? E aí, João continua. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e com os bois. Lançou no chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. E aí, João fala que os discípulos se recordaram do que estava escrito, né? O que está escrito é que o zelo por tua casa me devorará. Esse texto é um texto, se não me engano, de Oséias. Não, é um texto do Salmo. É um texto do Salmo 69. Tá? Então, bom, é isso mesmo. Em termos do texto do Salmo 69. Então, o que aconteceu aqui, né? Primeiro, eu vou ler o que Kardec fala. Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende sua bênção, nem o seu perdão, nem entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular o preço. Esse texto de Kardec, ele está no Dai de graça o que de graça recebeis, e o comentário do Espírito que tem embaixo fala sobre mediunidade. Que a gente não pode fazer mercado com as coisas santas. Inclusive, aí ele começa a falar sobre a mediunidade gratuita. Ele entra nesse tema da mediunidade gratuita. Mas vamos pensar. Quando vocês leem o texto, vamos ler de novo o texto aqui.
Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Está escrito aí que Jesus deu chicotada nas pessoas? Jesus perdeu a linha, ficou nervoso, ficou com raiva, deu um chilique? Como é que você faz para tocar boi, ovelha, né? Para tirar aquilo dali? Como é que ele faz? Você não tem que pegar um chicotezinho, vai, vai, bate, vai, show, 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 show. Não é assim? Então, e aí ele falou, tira tudo daqui, não faças da casa do meu pai uma casa de comércio. Jesus não espancou ninguém, não é da natureza de Jesus falar isso. Aí uma coisa que eu esqueci de falar. João coloca essa passagem no início da vida pública de Jesus. A primeira coisa, depois das bodas, né? Da transformação da água em vinho. Já Marcos, Lucas e Mateus colocam isso lá no meio, no final. Né? Marcos e Lucas e Mateus colocam lá no final. Mas Marcos, Lucas e Mateus, são bastante sucintos. Eles quase não falam muito. Então, Lucas fala assim, entrando no templo, começou a expulsar os que ali vendia, dizendo, está escrito, minha casa é uma casa de oração. Vocês fizeram dela um covil de salteadores. Marcos fala que ele entrou, vendo que o pessoal estava vendendo ali, e expulsa todo mundo. E não permitia que ninguém atravessasse o templo. Outra coisa também, porque existia uma porta de cada lado. E o pessoal, para atravessar a cidade, cortava caminho por dentro do templo. Igual a gente corta caminho nas galerias aqui da cidade, né? Você tem que ir da avenida para 16 de março, você passa por dentro de uma galeria. O pessoal que é de fora não sabe, mas... no Rio também tem, né? Você corta caminho por dentro de um prédio para sair do outro lado. Então, eles faziam isso. Então, ele comenta sobre isso. Então, os outros não falam desse chicote de cordas, só João. Mas aí, a gente precisa entender que Jesus não poderia, de jeito nenhum, né, dar um chilique. Porque quando a gente fala de Jesus aqui, o que ele está dando? Ele está mostrando autoridade. Né? Jesus tinha autoridade natural. E ninguém conhecia Jesus. Jesus chega e já fala, gente, o que vocês estão fazendo aqui? E tira o povo. Né? Expulsa o povo, o comércio de coisas materiais de um lugar onde era para se tratar de coisas espirituais. Eu sei que sacrifício material não é coisa espiritual, mas Jesus estava ali convidando o pessoal, né, à reflexão. Gente, será que é para vender aqui mesmo? É simples assim? Eu fiz alguma coisa errada, então eu tenho que ir lá pagar o meu sacrifício. Aí eu vou no templo, pago com dinheiro, pego um bichinho, aí o cara vai lá e queima, e pronto. Acabou, resolveu? Né? E é só eu errei, eu pequei, eu vou lá, falo com uma pessoa, faço uma confissão, e após a confissão eu tô liberto, tem que pagar uma penitência, tem que fazer uma oferenda, né? A oferenda pode ser uma vela, a oferenda pode ser, às vezes, em algumas religiões, oferenda mesmo de comida, ou oferenda de um sacrifício, de uma promessa. Será que é isso que está resolvendo aí? Então, né, Jesus está falando sobre isso. Então, ele não... com certeza, Jesus não perdeu a linha. Ele pegou lá, fez um chicotinho de corda e tocou as ovelhas e os bois para fora. E os donos foram juntos. Eu não vou perder, né? Vai junto, vai atrás. Né? Então, aí os judeus perguntam para ele, gente, então, que sinal mostras para agires assim? Qual é a tua autoridade? Quem te deu o poder para você fazer isso? Né? Respondeu Jesus. Destrói esse templo, em 3 dias eu vou levantar. Levantaram de volta. Aí eles falam, tá maluco, né?
46 anos foram precisos para construir o templo. Lembra que a gente falou? O Herodes demorou 46 anos para construir o templo. E tu levantarás em 3 dias. Jesus, né? Texto bíblico. Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Mais uma vez, né? Olha a simbologia que Jesus, né, trazia para o povo. Ele não estava falando somente da parte material do templo. Porque se você achar que o templo é o seu corpo, se a gente deixar que o nosso corpo fique maculado com coisas mundanas, como é que o nosso espírito vai se preocupar com as coisas espirituais? Como é que aquele templo iria trazer elevação para o povo, porque o povo só podia entrar naquela região. Lá dentro do Santo dos Santos, ficavam, no lugar santo, ficavam os sacerdotes, ficavam ali rezando. Mas o povo que precisava de consolo, de salvação, ficava no átrio, e ali era comércio. Como é que pode? Não era um lugar de reflexão. Então, a mesma coisa do nosso corpo. A gente não pode deixar o nosso corpo viver apenas para a matéria. A gente abusa do corpo. Né? Quando você abusa do corpo, você acaba diminuindo até o tempo de vida que você tem aqui na Terra e perde a oportunidade de fazer coisas espirituais, né? Coisas elevadas. Aí o João continua, termina, né? Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram do que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Ele falava do tempo do corpo. Em 3 dias eu volto. Né? Então, assim, é a interpretação, é o comentário aí de João Evangelista. Né? É bastante interessante esse comentário. Bom, aí né, ele sai dali e vai encontrar o Nicodemos. Então, o texto de João, capítulo 3, começa assim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. Então, Nicodemos, quem era? Nicodemos era um doutor da lei. Era fariseu, membro do Sinédrio. Foi identificado no Talmud como Nicodemos Ben-Gurion, um homem rico, respeitado, generoso e popular. Alguns até falam que ele fazia prodígios, ele executava curas. Eu não coloquei isso aí, não. Ele aparece 3 vezes no Evangelho de João. Essa é a primeira. Na segunda, ele defende Jesus no Sinédrio, na época da festa das tendas, que o Sinédrio quer prender Jesus a primeira vez, ele defende Jesus e deixa. E na terceira vez, depois da crucificação, ele que ajuda a José de Arimateia na preparação do cadáver de Jesus. Então, né, aí o Nicodemos continua. Foi encontrar à noite. À noite ele vem encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. O João, o evangelista, fala muito de sinais. Lembra quando a gente estudou a transmutação da água em vinho? Que o João fala, esse foi o primeiro dos sinais, né? A gente estudou semana passada. São esses sinais. Aí o Nicodemos percebeu esses sinais. E é interessante que ele fala assim, ele foi à noite. Na Bíblia de Jerusalém, ele comenta assim, esse à noite é de propósito, ele pode mostrar que Jesus é a luz que alumeia, que ilumina a noite. Mesmo nas épocas mais difíceis, nas épocas mais escuras, a luz de Jesus ilumina. Por isso que Nicodemos, que estava amargurado, vendo o Rabi, vou falar assim, o divino Rabi,
fazendo os milagres que já estava fazendo, e via ali o Messias. Mas ele também, que ele era um judeu tradicional estudioso do Talmud, esperava um Messias guerreiro. Achava que ia vir um Davi novamente, que ia conquistar tudo de novo, ia derrotar militarmente os romanos. Então ele estava ali amargurado, estava na noite. E ele chega para encontrar Jesus. E ele, que era doutor da lei, chama Jesus de Rabi. Olha só. Né? O doutor da lei já vê Jesus como superior. Já enxerga Jesus como um espírito superior. Ele fala, como é que você pode fazer sinais? Você só pode fazer sinais se Deus estiver com você. Porque ninguém pode fazer sinais sem Deus estar contigo. Então ele reconhece que Jesus veio, tem Deus com ele. E aí Jesus responde, em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Aí Nicodemos pergunta, como pode um homem nascer já sendo velho? Poderá ele entrar numa segunda vez no seio da mãe? Essa passagem todo mundo já estudou, já viu, já. Não, os espíritas, eu acho que é o único trecho da Bíblia que os espíritas sabem de cor, né? Sabem citar. João, capítulo 3, versículo 3. O pessoal sabe, né? Que é nessa, né? Que fala que precisa nascer de novo para ver o reino dos céus. Então, essa passagem aí, ela tem, assim, vamos falar 5 interpretações. Tem uma interpretação literal, tem uma interpretação alegórica, tem uma interpretação, falar assim, espírita, realista, tem uma interpretação simbólica e pode ter uma interpretação mística. Então, Jesus, eu vou continuar mais um slide só para a gente ver aqui, completar as interpretações. Aí Jesus fala assim, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Então, na Igreja Católica, por exemplo, né, eles justificam aí renascer da água, daí que viria, então, como que se diz, o batismo, né, o sacramento do batismo. Porque você precisa renascer da água e do Espírito. Então, você joga a água na cabeça do bebê e você, então, falam as palavras colocando o Espírito Santo naquela pessoa. Então, existe lá uma fórmula ritual que ele fala, então, a água e o Espírito. E aí entraria, e você salvaria aquela criança do pecado original. E essa é a justificativa aí do início, do batismo lá do início. A gente estudou batismo semana passada, falamos do simbolismo dele. Então, essa é uma das primeiras interpretações. Outra interpretação é a interpretação alegórica. Nascer de novo é você se renovar, você sair do homem velho, é o homem novo, que também é uma interpretação válida, que nós também falamos muito sobre isso. A interpretação simbólica, né? A interpretação simbólica fala assim, Nicodemos, a palavra Nicodemos significa vencedor do povo. Né? À noite, igual eu falei, quando você estiver no mais escuro, na parte mais escura da tua vida, você encontra o rabino, você encontra o Messias, e aí você tem que nascer de novo, jogar fora tudo que os corpos negativos que você tinha, os corpos velhos, o homem velho, jogar e voltar tudo de novo. Né? E a interpretação mística, né? Falando que, assim, do encontro místico, que você vai lá, tem uma epifania, aí você vai e tem uma, né,
um despertar místico. E tem a interpretação de Kardec, interpretação espírita. Ó, tem que nascer de novo. Tem que reencarnar. E é interessante porque todo o simbolismo que está aí nessa história, né? Por exemplo, água e espírito. Não te admireis de eu haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer que ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do espírito. Ele fala lá nascer da água e do espírito, né? Porque a água representa a parte material. E o espírito representa o espírito, que é a mesma coisa do batismo lá, né? Joga água, né, que trazia e falam as palavras, que é o vento que sopra, né? Sopra as palavras, que é o espírito entrando naquela criança ali, o Espírito Santo. Não entenda o que eu estou falando, entrando no sentido de você despertando o Espírito Santo para aquela criança ali. Então, por isso que Jesus fala isso. Ó, não te admireis de haver dito, deveis nascer de novo. A gente tem que nascer de novo. Morre, vai para o plano espiritual, nasce de novo, vive, faz um monte de coisa, dá um progressozinho, depois morre, e vai para o plano espiritual e nasce de novo. Né? O vento sopra onde quer e ouve seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Ninguém se lembra da encarnação passada. Eu não me lembro o que eu fui na última encarnação. E eu não sei o que eu vou ser na próxima. Então, eu tenho que preparar minha vida para o que eu estou fazendo aqui agora. Eu tenho que, né, trabalhar com o que eu tenho. E isso acontece com todo mundo que nasce. E a gente que desperta, aí aquela interpretação, né, a interpretação simbólica, a gente que desperta para Jesus, a gente, se desperta para as verdades espirituais, não precisa ser apenas Jesus, porque qualquer religião, né, traz isso, a gente, caiu a ficha. Aí Nicodemos pergunta, como isso pode acontecer? E Jesus responde, és mestre de Israel, ignora essas coisas? Olha só. Você é mestre e não sabe? Em verdade, eu te digo, falamos o que sabemos e damos o testemunho do que vimos, porém não acolheis o nosso testemunho. Jesus, espírito puro, se lembrava de outras encarnações, lembrava de tudo, sabia de tudo. A gente não se lembra. Então, está falando assim, acredita em mim, eu sei disso. Eu estou te dando um testemunho. Que é a mesma coisa que os espíritos fazem com a gente. Os médiuns recebem as cartas lá psicografadas e os espíritos falam, olha, aconteceu isso, aquilo outro comigo. Aí eu não acredito. Tá bom. Você não acredita em quem viveu, quem está vivendo aquilo. Né? Nas cartas consoladoras, nós vamos ter lá no Allan Kardec no final do mês de abril, né, o médium lá, o Henrique Botaro, ele fala, gente, eu recebo a carta e passo o recado. A pessoa que recebeu aquilo faz o que quiser. Se ela acreditar, muito bem. Se ela não acreditar, também está bom. Que é o que Jesus está falando aqui. Né? O Espírito está dando testemunho do que ele viu, do que ele viveu, do que ele vê, que ele viu. Mas não acredita. E aí Jesus fala, se não acredita quando eu falo de coisa da terra, quando é que vocês vão acreditar? Como que vocês vão acreditar nas coisas do céu? Aí. Né? Então, ontem, no sábado, nós estávamos fazendo o estudo da Gênese, de Allan Kardec, e Kardec falando da ciência, né? Na época, que o pessoal não acredita, que queriam matar Galileu, que não acreditavam que a Terra girava em volta do Sol, nem nego vindo, nem o pessoal vendo aquilo com os telescópios. E a gente vê, hoje em dia, tem gente que, né? O Cláudio tá aí também, estava lá. Tem gente que não acredita que o ser humano foi na Lua. Tem gente acreditando que a Terra é plana.
não acreditam na eficácia de vacina, tem um monte de coisa que as pessoas não acreditam de coisas da Terra, como é que vai acreditar nas coisas do céu? Né? Não dá para falar esse tipo de coisa com pessoas que não acreditam ainda, né? Aí o texto continua. Como Moisés levantou a serpente do deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele a vida eterna. Essa história da serpente, ela está lá em Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. Essa história é a seguinte. O povo, né, estava fugindo, ainda estava saindo, acabou de atravessar o Mar Vermelho e estava andando no deserto. Eles partiram da montanha de Hor pelo caminho do Mar de Surf, para entrarem na terra de Edom. No caminho, o povo perdeu a paciência. O povo, né, o povo hebreu, a gente morre de rir quando lê aqui, o povo fica murmurando, fica resmungando, né? Esse Moisés aí, fica reclamando com ele. Aí reclamaram aqui, ó. Por que não fizesse subir do Egito para morrer no meio do deserto? Aqui não tem pão, não tem água. E estamos cheios desse alimento de penúria que Deus mandava, né? O maná e a codorna para eles comerem. Que maná era tipo um pão, carboidrato, e a codorna era a proteína. E eles não aguentavam, não queriam comer outra coisa. Aí o texto fala aqui. Então, Yahvé enviou contra o povo serpentes abrasadoras, cuja mordedura fez perecer muita gente de Israel. Aí o povo foi reclamar com Moisés. Foi falar com Moisés. Pecamos ao falarmos contra Yahvé, contra ti, pedindo perdão. Intercede junto a Yahvé para que ele afaste de nós essa serpente. Moisés, então, intercedeu pelo povo e Yahvé respondeu: faz uma serpente de bronze e coloca em uma haste. Todo aquele que for mordido e ver a serpente na haste, viverá. Moisés, portanto, fez uma serpente de bronze, colocou em uma haste. Se alguém era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e vivia. Olha a história lá de Moisés. Jesus estava falando ali. Por que Moisés teve que fazer a serpente de bronze? Porque o pessoal começou a reclamar de Deus, começou a murmurar, Deus mandou lá uma punição. Era assim que funcionava a tradição lá do Antigo Testamento. E depois, quando o pessoal pediu desculpa, e nós realmente erramos, fizemos coisa errada, me desculpa, por favor, pede lá, intercede, né, com Deus, com Yahvé, para que a gente não morra mais mordido pelas serpentes. E aí, Yahvé manda Moisés fazer a serpente de bronze, ele coloca lá numa madeira, no formato lá de uma cruz, né? Parece até aquele símbolo da medicina, e quem olhava para a serpente ficava curado. E aí Jesus fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha a vida eterna. Mas ele está falando da cruz, não? Não. Os católicos usam isso para falar da cruz. Né? Inclusive, essa figura aí tem uma cruz meio disfarçada ali, né? Eu tentei pegar, a maioria das figuras que tem mostra uma cruz ali. Eu tentei pegar uma que não tinha. Uhum. Mas o que ele está falando é que, justamente, do mesmo jeito que o pessoal errou e pediu desculpa para Moisés, né, e quem contemplava a serpente, né, e era perdoado, né, era curado, a mesma coisa de Jesus. Você tem que se aceitar que errou e olhar para Jesus como exemplo. E aí você vai ter a vida eterna. Algumas tradições falam em vida imanente. Vida imanente significa vida
permanente, uma coisa, quem quer em Jesus, aquele que quer tenha nele uma vida eterna, quer dizer, imanente, permanente no Cristo, para viver eternamente, para viver para sempre, fazendo o que o Cristo sugeria, ou mandava, né? Os exemplos do Cristo. Quem segue o Cristo vai ter uma vida nesse sentido aí de eterna. E aí ele continua, pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está falando do amor de Jesus, de Deus e de Jesus. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Olha só que interessante. Coisa interessante, né? Não mandou Jesus para julgar. Deixa eu ver se tem esse tempo. Está mais na frente. Não vai julgar a gente para condenar nada, mas para que o mundo seja salvo, porque o pessoal achava que os doutores da lei eram juízes também. Lembra quando eles trazem a mulher adúltera para Jesus julgar? Jesus não vai julgar, não veio julgar ninguém, né? Ele veio para mostrar para a gente o que a gente tem que fazer para a gente ter uma vida imanente no Cristo. Aí o João, o evangelista, faz um comentário. Quem crê em Jesus não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. Ficou fora do lugar. Os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. A gente não é julgado, né? A gente faz escolhas, é a lei de causa e efeito. É o livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que a gente quer. Se a gente faz uma coisa errada, não tem jeito. A gente vai colher, né? A semeadura vai ser o que a gente colheu. Então, se a gente planta trigo, vai colher trigo. Se a gente planta ódio, a gente vai colher o quê? Amor? Vai colher discórdia. Vai colher ódio. Então é o que ele está falando aí. A gente é julgado pela nossa consciência. Aquele que crê em Jesus vai ter, né, admite que está errado, que fez besteira, esse aí não vai mais ser julgado. Né? Vai estar olhando para a serpente de bronze e vai ser curado. Moralmente curado. João continua, pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Quem faz o mal odeia a luz. Isso está tão literal aqui, né? E não vem para a luz. Porque quem faz o mal quer fazer escondido. Quem é que faz né? É muito difícil, né? Tem que ser muito sem vergonha, né? Você faz a besteira, mas tu fica escondido. Ninguém quer saber o que você fez, né? Faz a besteira e fica quieto. Quem é que é? Eu sou ladrão mesmo. Né? É muito cara de pau, né? Esse já está lá, coisa. Mas a maioria faz a besteira e fica escondido. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem não tem medo, olha, eu fiz besteira e vou aceitar as consequências. Ou eu estou trabalhando para melhorar. Esse vai para a luz. Vem à luz, né? Vem a público. Para que a gente possa mostrar o bem. Né? O Emmanuel fala assim, né? Quando Jesus está falando da justiça, né? Ninguém conseguiria manter a ordem sem justiça. Esse texto, né, de Emmanuel, ele está no Reformador de 59 e de 65. Esse texto chama O Amor ante o Poder do Amor. Quando ele comenta essa passagem aí de Jesus. Porque Jesus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito e tal. Aí o Emmanuel está falando, ninguém consegue manter ordem sem justiça. É óbvio.
Mas ninguém consegue manter a paz sem amor. Ele fala, né, ele vai falar assim, ninguém tem dúvida que é preciso ter uma penitenciária para reunir os doentes de espírito. Como ninguém também tem dúvida que é necessário que exista um hospital para reunir os doentes da carne. Olha só. Mas, do mesmo jeito que a instituição, né, hospital, tem que tratar dos pacientes com amor, também precisa, né, os doentes do corpo com amor, e os doentes do espírito também precisam de amor. Mas o amor de Deus, né, o amor da lei divina, não é você perdoar, não pode ir embora. Não. O amor de Deus, né, ele é a lei de justiça, amor e caridade, é aquela que diz, olha, você tem que pagar aquilo que você fez de errado, você tem que arcar com as consequências. Deus não procura um culpado, Deus mostra que você é o único responsável. Né? Da questão 879 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? A do verdadeiro justo. Questão 879. A do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. Então, Jesus praticaria também o amor ao próximo e a caridade, que é o justo. Jesus é a representação do justo. A gente, então, para a gente chegar, né, olhar para ele, olhar para Jesus, né, como se olhava para a serpente e se curar, a gente precisa cumprir a lei de justiça, amor e caridade. Que tentar nos aproximar da ideia do verdadeiro justo. Boa noite. Espero que não tenha corrido muito, porque eu coloquei muito conteúdo dessa vez. Para a semana que vem, vamos falar João capítulo 4.